Fala galera. Bom, hoje é um assunto bem escabroso. Eu odeio fofoca e odeio falar dos outros. E também não gosto de quando falam dos outros pra mim. Pra mim, isso é coisa de menina adolescente. E por isso eu vou tentar fazer os indivíduos envolvidos nessa história serem os mais anônimos possíveis. Contar essa história pra mim foi tão difícil que eu já gravei esse vídeo umas 6 vezes, cara. E em todas elas eu desistia de postar porque eu não sabia me expressar e achava toda essa situação uma merda. Mas bora lá, né? Eu desisti do fisiculturismo em 2020, mas ainda bem que não durou muito tempo essa desistência, né? A situação que levou a isso me causou muitos traumas que eu venho levando e tô lidando já tem um bom tempo. E eu vou falar sobre esses traumas depois que eu explicar tudo o que aconteceu. Na metade de 2020, eu terminei um booking extremamente mal feito, cara. Era o ápice da pandemia, eu tava comendo muito, mais do que devia. Eu não me movimentava por não sair de casa. Eu só treinava com os pesos que eu tinha aqui e fazia o mesmo tipo de dieta que eu fiz nos meus outros bookings, onde eu era extremamente ativo. E, portanto, eu fiquei obeso. Eu cheguei a 95 quilos bem molhados e eu tava um saco de bosta, mano. Um saco de batata, eu tava horrível. Mas também tinha bastante músculo, pelo menos. Foi nesse ponto onde eu tive a minha pior aparência de todas, mano. Eu tava depressivo, solitário, tava mal cuidado, tava em um estado decadente, mano. Mas pelo menos eu treinava muito pesado. Dentro dessa situação, mano, eu finalmente percebi a merda que eu tava fazendo com o meu corpo. Eu vi que eu tava gordo para um caralho e decidi fazer um cut. E em 3 meses eu perdi uns 10 quilos, mas não era o suficiente, obviamente, eu não fiquei definido. Eu tava usando apenas testosterona, tava fazendo uma dieta e treinando muito bem. E foi exatamente nesse ponto que eu vi o projeto chamado Base Max, que ainda ia acontecer. Nele, fisiculturistas com menos de 23 anos poderiam ser recrutados para irem para São Paulo treinar na Ironberg e residir na casa dos campeões para ser treinados pelos treinadores da Max Titânio. Aquilo para mim, tipo, foi a chance de realizar um sonho. Um sonho bem distante, né? Porque eu nunca tive a qualidade de pele de um fisiculturista. Mas depois de pensar bastante, cara, eu vi que eu queria estar lá, mais do que eu tinha medo de sofrer para chegar no BF que eu precisava ter para ser considerado um atleta. Eu me propus a me submeter à dieta, ao treino, aos ergogênicos, então eu decidi tentar. Nisso eu pedi a ajuda de um treinador da minha cidade e ele aceitou minha proposta e eu fiquei realmente muito surpreso e feliz, cara. Eu achava que ninguém ia aceitar uma proposta minha e ele aceitou. Mas eu achava que nessa proposta a gente ia ter uma relação de mestre e aprendiz. Eu achava que ele ia cuidar de mim, falar o que eu preciso ouvir, tentar fortalecer a minha mente de alguma forma, me deixar confiante. Porque é isso que eu sempre fiz com meus alunos e eu acho que é isso que todo mundo precisa, né, cara? De alguém que acredite em você e que tem coragem, tá ligado? Mas o tempo foi passando e ele basicamente me deixou meio de lado. Ele ajustou os hormônios que eu tava tomando, eu iniciei um protocolo com clenbuterol, testosterona, trembolona e o pior ergogênico de todos, que eu vou comentar mais pra frente. Somente com esse ajuste, meu físico começou a encaixar bastante. Apesar de eu estar usando ergogênicos extremamente subdosados e vagabundos, depois de 2 meses de trabalho, ele me enviou a primeira dieta. E essa dieta, cara, era completamente realista, sinceramente. Ele sabia que eu não tinha condição boa e não podia comer quantidade grande de proteína, e ele fez uma dieta provavelmente baseada na realidade que ele vivia, nas refeições que ele gostava de fazer pra ele mesmo. Porque, sinceramente, mano, aquilo não tinha uma lógica, não tinha um raciocínio por trás, era só tipo, eu gosto disso aqui e vou fazer, tá ligado? Perante essa situação, mano, eu só segui as calorias que ele me passou e utilizei os alimentos e as quantidades que eu tinha à minha disposição. Porque, obviamente, era o que eu tinha, eu não podia usar algo além daquilo. Ele nunca fez um treino pra mim ou coisa do tipo, mas eu não reclamo, porque eu não tava pagando. E esse é um ponto crucial na formação dessa situação traumática, cara. Olha só, eu sempre fui um cara muito introvertido e eu não gosto de me expor. Eu sou tímido, eu tinha minhas inseguranças, que eu trabalho mentalmente para superar, né? E eu gosto de postar o meu conteúdo dentro do meu próprio canal do meu Instagram, que é do meu domínio. E a partir do momento que eu quis entrar no projeto de outra pessoa, que no caso é dessa empresa, né, da Max Titânia, eu me expus a avaliações externas e eu estava dependente de uma avaliação de terceiros, de uma avaliação e uma validação. Isso foi uma das piores coisas que eu fiz, cara. Eu lutei para ser aceito e para receber elogios, basicamente. Foi um trabalho totalmente dedicado a agradar os outros. Foram 4 meses de cutting em cima de 3 outros meses de cutting posteriores. E no total foram 7 meses de muita dor física e psicológica, cara. Eu vou tentar enumerar o que estava acontecendo comigo. Eu tava saindo da casca, né? Me expondo, sendo avaliado. E eu tava em dieta há meses. Eu tava usando trembolona, clenbuterol,
T3 e T4. O T3 é o ergogênico que eu citei lá atrás. Ele simplesmente destruiu a minha mente, cara. Ele me causava um cansaço, uma depressão, que eu parecia mais que eu tava morto por dentro, mano. Eu tomava 3 estimulantes diferentes, mas eu ainda precisava tomar café pra conseguir treinar, cara. Porque eu tava tão cansado que eu não conseguia levantar peso sem meu corpo querer apagar, mano. Eu tava realmente entrando em colapso pelo uso desses produtos, pela dieta restritiva. Eu passei 4 meses sem refeição livre, ou sair da dieta, ou aumentar as calorias. Horas e horas de aeróbico semanal. E eu tava perdendo toda a minha vida social. Eu perdi diversos amigos, eu perdi o interesse em todos os meus outros hobbies. Eu não tinha energia pra nada que não fosse seguir o planejamento. E mesmo nessa situação, dando tudo que eu tinha de mim, eu era enxurrado de comentários negativos, mano. Eu sabia que meu esforço não significava nada pra quem assistia, porque meu físico era nitidamente inferior ao dos meus concorrentes. Mas eu ainda queria acreditar. Eu fazia tudo aquilo e a condição de pele não ficava parecida com a de um fisiculturista, mano. Eu tenho muita pele sobrando da época que eu era obeso. Isso me faz perder muita densidade, mano. Junto a todos esses comentários negativos, eu sempre esperava que o meu treinador pudesse me dar um norte, né, cara? Me dizer que eu tava indo bem, mas eu só recebia comentário tipo, ainda não tá bom, tem muito trampo pela frente. Cara, beleza. Eu sabia que tinha muito pra melhorar, eu sabia que tinha muito trampo pela frente, de verdade. Mas, cara, não custa nada cumprir com um papel praticamente paterno de aprovar o trabalho de quem quer te dar orgulho, tá ligado? Não sei se vocês entendem essa sensação, mas é muito frustrante, mano. Eu compartilhava como eu tava me sentindo, eu tava depressivo, tava cansado, tava sem vida. Não conseguia mais sentir vontade nem de levantar da cama, mano. Mas as respostas dele era só coisa tipo, quanto pior você se sente, mais resultado você vai ter, tá ligado? E eu acreditei nele, né? Ele era mais experiente que eu achei que isso ia melhorar no futuro. E o ponto que me deixava bravo nessa questão de eu não pagar e ele ser assim comigo era exatamente porque todos os alunos pagos dele, ele tratava com muito carinho, cara. Era gentil, ele é um cara fofo, tá ligado? Mas comigo era só foda-se. Enfim, eu levei tudo dessa forma. Até que o Júlio Balestrin, o Jorlan e o Cariani me viram em uma live. Eles viram meu Instagram e me elogiaram bastante. Apesar de também ter críticas que eu sinceramente não entendo. O Júlio falou que eu tinha escoliose e falou que meus punhos eram tortos. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Mas enfim, os comentários dele me animaram bastante. Todos os meus ídolos estavam me vendo, estavam me elogiando, cara. Isso me deixou esperançoso pra caralho. Parecia que meu esforço estava sendo recompensado ali, mano. Mas, em outra live, o Cariani entrou de novo no meu perfil, dessa vez sozinho, e simplesmente mudou completamente de opinião, cara. Ele basicamente falou que eu não serviria pra isso. Ele fez críticas que eu não consigo mais lembrar, mas eu só aceitei. E depois disso a seleção terminou. Ninguém me avisou nada. Eu passei algumas semanas ansioso pra caralho esperando alguma mensagem que dissesse que eu fui aceito, que eu fui recusado ou qualquer coisa do tipo. Mas a única coisa que chegou até mim foi a notificação do YouTube mostrando os selecionados já chegando na Base Max. Tipo, eu assisti o vídeo sem entender por que me deixaram sem resposta, cara. Tava eu e todos os meus amigos que também tentaram participar da seleção, ansioso pra caralho, esperando a resposta. E eu realmente fiquei ansioso, porque eu tava apostando todas as minhas fichas nisso, mano. Quando eu abri o vídeo, eu vi todos os meus amigos que lutaram junto comigo pra tá lá, tá ligado? Realmente estando lá. Eles mereciam muito mais que eu, pelo talento que eles têm, e eu sou muito feliz por todos eles, mano. Mas na época, eu me senti muito rejeitado e muito sozinho, cara. Toda essa experiência instalou uma crença, cara, de incapacidade e insuficiência enorme dentro da minha cabeça. Isso se transpôs pra tudo na minha vida. Eu comecei a me sentir insuficiente pra absolutamente qualquer coisa que eu tentava fazer, mano. E eu sei que essa é uma reação bem covarde e fraca, mas foi o que minha mente, acostumada com o sucesso, conseguiu construir com a situação que eu vivi. Eu me senti negligenciado por pessoas que eu admirava e eu considerava praticamente deuses, mano. Eu era aquele fã bobão mesmo. E comecei a me desiludir dessa magia que eu achava que o meio do bodybuilding tinha. Eu comecei a enxergar as corrupções, as mentiras do meio, principalmente porque eu via o que acontecia lá dentro, através dos meus amigos que estavam lá. E depois disso, eu me senti perdido. Foi um sonho que perdeu toda a magia, porque eu comecei a ver como as pessoas desse meio são os seres humanos comuns, com ambições que atropelam todo mundo na frente deles, tá ligado? Eu era só um menino e eu não tinha nada pra oferecer pra eles. Isso fez eu me sentir distante de tudo relacionado ao mundo da musculação, porque eu percebi o quão sozinho e quão iludido que eu era, cara. Você deve achar meio idiota por ter romantizado e me arriscado tanto por essa situação. E eu concordo com você. Eu era um cara carente, eu era emocionado. Eu romantizava tudo que eu gostava ou que eu queria fazer. E esse foi o meu maior problema. E depois disso tudo que aconteceu, eu contratei outro coach, paguei um dinheiro alto, mano.
E aconteceram mais coisas ridículas que eu quero contar pra vocês em outro vídeo. E depois do fim desse cut e dessa ilusão, né? Eu paguei pelos meus atos em relação ao meu corpo, cara. Graças ao T3, ao T4, ao clenbuterol e ao excesso de cardio, eu catabolizei de uma forma que eu nunca sentia as minhas pernas e elas simplesmente sumiram. Até hoje eu nunca mais consegui fazer elas terem o mesmo desenvolvimento que antigamente. Em 2018, 2019, eu simplesmente fazia agachamento e leg press e elas cresciam de forma muito equilibrada com os meus superiores. Era fácil deixar elas boas, proporcionais, mas depois disso, minha perna virou meu maior ponto fraco, mano. E pra ganhar um mísero centímetro, eu tenho que passar meses treinando em bulk. Esse período fez alterações no meu corpo que foram irreversíveis. Eu não culpo meu coach, culpo a minha burrice de ter aceitado fazer o que ele mandou, de ver meu corpo definhando e não ter parado, de aceitar as falas dele de que quando fizer o carb up o volume vai voltar. Voltou foi uma porra. A dieta prolongada e toda essa rotina, as frustrações, me deixaram em uma depressão, cara. Uma compulsão alimentar que simplesmente acabou com o meu físico, mano. Eu lutei tanto pra deixar ele bom, eu lutei tanto pra deixar ele definido e denso, e eu perdi o físico porque, cara, eu não conseguia mais pensar como um ser humano racional, mano. Eu tive muitos pensamentos suicidas. A depressão tirou minha vontade de fazer até coisas básicas como me comunicar, tomar banho, escovar os dentes. Minha mente só pensava no que eu ia comer na próxima refeição. Eu mantive essa depressão e essa compulsão alimentar por 6 meses, mano. E algo tão ruim quanto tudo isso que aconteceu foi que eu me deteriorei tanto, cara, que quando eu voltei a treinar, eu não aguentava nem sequer remar com 30 de cada lado. Eu não aguentava agachar com 40 quilos. Isso pra quem levantava 70 de cada lado na remada, 80 de cada lado no agachamento, era o cúmulo da autodecepção. Eu de fato não conseguia entender como, mesmo eu tendo um músculo evidente, eu tava forte. Eu não conseguia levantar cargas, cara, que eram extremamente baixas. Demorou muito tempo. Demorou vários meses para eu voltar à força que eu sempre tive. Levou muitos meses para eu recuperar o volume que eu perdi. E as sequelas desse trauma de insuficiência, de solidão, de negligência, de rejeição, ainda estão no processo de cura. Mas tudo isso, de certa forma, me fortaleceu, cara. E hoje eu sei lidar muito melhor com a sensação de não poder contar com nada e nem com ninguém pra nada. E também de fracassar. Hoje o fracasso se tornou uma coisa que me gera muito mais aprendizado do que frustração. E eu venho trabalhando isso dentro da minha mente cada vez mais. Porque ainda houveram diversas experiências depois dessa para moldar a minha reação a essas derrotas. E é assim, a gente vai aprendendo com a vida e se tornando um homem a partir das coisas ruins. Quem vive só dos momentos bons acaba sendo uma criança para sempre. E todo mundo tem que aprender a ter humildade para admitir, corrigir e aprender com os erros, cara. Pense bem antes de seguir um protocolo que você não concorda. Valeu.